Superpoderes, capacidades sobre-humanas das mais diversas que recheiam todo o universo que envolve super-heróis. Com Ben 10 não poderia ser diferente. Em mundos alienígenas, várias espécies demonstram habilidades para além da imaginação. Pirocinese, criocinese, intangibilidade, super força, jatos de energia são apenas alguns exemplos de poderes possíveis para espécies alienígenas no universo de Ben 10. Mas e quanto aos humanos? Será que, mesmo no universo repleto de habilidades extraordinárias, os humanos estão fadados a serem meros observadores no mundo fantástico? No vídeo de hoje, eu e o Luquezinho explicaremos o porquê das coisas não serem bem assim e exploraremos as 3 maneiras pelas quais humanos adquirem superpoderes no universo Ben 10. Opa rapaziada, aqui é o Lucky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vini. E como de costume, mais um vídeo incrível de Ben 10 aqui pra vocês. E também aí pessoal, eu queria que vocês se inscrevessem aí no meu canal. O Vini vai estar deixando o link do meu canal aqui na descrição. Se puder aí dar uma força lá pra mim, bora chegar nos 200k. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser ajudar mais ainda, clique em Seja Membro para benefícios exclusivos. A princípio, é preciso explicar como os humanos funcionam dentro do universo de habilidades fantásticas de Ben 10. E também, eles não parecem ter uma capacidade que chama atenção. No entanto, numa análise mais detalhada, prova o contrário. E primeiro, seus atributos físicos e mentais são superiores aos de algumas espécies. Por exemplo, os humanos são mais fortes que atrocianos, mais resistentes que galvanianos e mais temperados mentalmente que os apoplexianos. Ademais, as façanhas do Ben, um humano não ápice, demonstram algo interessante. Enquanto seres alienígenas adotam estratégias de combate e operação relativamente padronizadas, digamos assim, o Ben sempre consegue alterar sua rota de ação. Isso é, quando as coisas dão errado, ele consegue adaptar-se. Isso parece ridículo à primeira vista. Talvez por sermos todos humanos, nós não percebemos as habilidades vinculadas à espécie do universo Ben 10. No entanto, em situação onde, por exemplo, o Hulk está altamente confuso por mudanças na circunstância, o Ben rapidamente consegue se adaptar. Essa adaptação se reflete nas formas do Omnitrix. O Ben utiliza os ares de maneira que membros das espécies alienígenas nunca pensariam em utilizar. Por exemplo, Peralota arburianos e os Joshiolani aéreos são espécies plenamente pacíficas. Não utilizam suas capacidades para combate. Até que ponto isso é cultural não se sabe. O fato é que não é mencionado na série membro dessas espécies entrando em combate físico com seus poderes. O Ben, por outro lado, ativamente usa as formas dessas espécies, o Bala de Canhão e o Tartagira respectivamente, para combater o crime. Inclusive o Grande Carrapato, uma entidade alienígena capaz de destruir todo o planeta dos Pelarotas arburianos, foi derrotado por um humano no corpo de um Pelarota. No caso, o Ben transformado em Bala de Canhão. Pode-se argumentar que em parte isso se deve ao alien ser uma versão ápice da espécie, mas é difícil acreditar que uma versão ápice seja mais poderosa que toda espécie não ápice junta. Portanto, o pensamento rápido e geração eficiente de estratégias por parte do Ben, algo não demonstrado por alienígenas, pode sim entrar na equação. Ademais, a determinação dos humanos também parece ser aprimorada ou aumentada. Isso pois, quando o Nanomech é introduzido em invasão alienígena, Ben exclama que ele é meio humano. Mas até o momento nada realmente de brilhar os olhos, beleza? Quer dizer, adaptabilidade e determinação moderadamente aumentadas não são habilidades que fazem um super-herói clássico dos quadrinhos. Então, como temos tantos humanos importantes no universo Ben 10? É claro, a espécie é considerada pífia para padrões galácticos, mas se fossem tão frágeis assim, já teriam sido extintos. É aí que entramos nos poderes de verdade. No universo Ben 10 há 3 maneiras fundamentais de humanos conseguirem ou terem poderes. Elas são genética, tecnologia e magia. Vamos começar pela genética. Osmosianos. Todo mundo que acompanhou o polêmico retcon de Omniverse está bem ciente de que eles não são mais tratados como alienígenas. Cervantes explica que denominou humanos com um componente genético especial como osmosianos. A sua fala é ambígua. Não fica claro se qualquer componente genético especial faz um osmosiano. Como essa opção significaria que albinos seriam osmosianos por possuírem uma mutação rara, algo um tanto quanto esquisito, então vamos adotar a interpretação da Wiki. Osmosianos são humanos com uma mutação específica que os permite absorver poderes, matéria e energia. Dada essa introdução, vamos agora aos fatos menos conhecidos. O Homem Jacaré, o Homem Porco-Espinho e o Clancy do Ben 10 clássico, o que todos eles têm em comum? Eles são humanos com um componente genético especial, ou mutantes para os mais íntimos. Eles não deixam de ser humanos com superpoder por conta de um componente genético, o que atende aos critérios do vídeo. Por se tratarem de mutações, e mutações ocorrem de maneira bastante aleatória, basicamente não dá para prever quais são os poderes de mutantes. Os exemplos citados possuem poderes baseados respectivamente no aumento de atributos físicos e manipulação de insetos. No entanto, há incontáveis humanos mutantes na franquia. O trio de capangas do Zombozo, por exemplo, é composto por humanos mutantes. Inclusive, a própria Wiki americana trata o Zombozo como mutante, uma vez que Matt Wayne afirma que ele é um zumbi. Um dos capangas
capangas têm bafo ácido, o outro tem super força e a outra tem cabelo que se move. O Aço inclusive menciona que sua mãe quem lhe ensinou a cuspir ácido. Isso abre espaço para uma discussão interessante. Nem todos os humanos mutantes de Ben 10 são da primeira geração da mutação. Alguns deles receberam a mutação hereditariamente, já estabelecida nos antecedentes. De um jeito ou de outro, os exemplos citados provam de maneira bem contundente o ponto apresentado previamente. A gama de poderes possíveis pelo componente genético é extremamente variada, tal qual a variedade de opções pelos outros componentes. É preciso deixar bem claro, no entanto, que a não ser que o usuário possua um método avançado de manipulação genética, como o Cervantes que usou o Kevin de canalizador para criar humanos híbridos com DNA alienígena, a genética não é bem o método para ganhar poderes. Você já nasce com eles, apesar de, claro, haver exceções como os filhos dos encanadores, entre aspas, que acabamos de mencionar. Estes possuem DNA alienígena em seus organismos, que é justamente de onde vem seus poderes. Para finalizar a ação genética, é preciso dar destaque especial a um tipo especial de genética, a dos anoditas. É de conhecimento de várias pessoas que anoditas são uma espécie não inclusa no Omnitrix, justamente por não possuir DNA. No entanto, é confirmado que eles possuem algo análogo ao material genético. Para quem acompanha o canal sabe que isso é bem estranho, já que o próprio fato de existirem aliens não baseados em carbono já indica que nem toda informação genética do Omnitrix existe na forma de DNA. De um jeito ou de outro, estamos incluindo anoditas aqui na seção de genética, pois eles podem hereditariamente passar seus poderes para descendentes humanos, como é o caso de Gwen Tennyson, que é considerada uma anodita mesmo tendo genética humana. Isto posto, vamos para o próximo tópico: magia. A magia no universo Ben 10 é sem limites, literalmente. Um dos grandes magos da série, o Bezel, criador dos amuletos de Bezel, obviamente, disse em Omniverse que a magia não tem regras. Isso fica bem aparente quando pegamos uma frase do Derek. Existe um feitiço capaz de cancelar a onipotência do Alien X. É de se imaginar que para cancelar uma onipotência seria necessário um poder infinito, o que deixa implícito de que talvez seja possível alcançar a onipotência via magia. Uma das maneiras de enxergar a magia é manipulando a mana, a essência vital dos seres vivos. A mana pode ser solidificada e daí surge grande parte dos usos que a usuário de magia mais conhecida da série, a Gwen. Jatos para ataque feitos de mana solidificada, feixes de mana utilizados para mover objetos à distância, plataformas de mana solidificada para locomoção, discos de mana, escudos de mana e aí vai. Outra maneira pela qual a magia se manifesta, para além de mana solidificada, é por feitiços. Feitiços podem ser utilizados para teleporte, animar seres inanimados, invocar criaturas extradimensionais e também para, claro, manipular a mana. A magia, a princípio, pode ser aprendida por qualquer ser vivo sapiente, o que obviamente incluiria humanos. O Rex e Encantriz são exemplos de humanos que são extremamente proficientes nas artes mágicas. O humano comum também pode praticar magia manipulando objetos mágicos, como os amuletos de Bezel que mencionados anteriormente. Os amuletos de Bezel são provavelmente inspirados na Joia do Infinito, e durante a série clássica foram descritos como sendo provindos de outra dimensão com tecnologia avançadíssima, ao ponto de parecerem magia. Há 6 amuletos de Bezel, sendo eles o da sorte, que manipula a probabilidade e favor do usuário, o da ressurreição, que presumivelmente cura o usuário das feridas físicas, o da pirocinese, que permite o usuário manipular fogo, o da telecinese, capaz de conceder habilidades de mover objetos à distância, o da eletrocinese com poderes de eletricidade e a chave de Bezel que intensifica por 10 o poder de todos os outros amuletos. Outros exemplos de objetos mágicos incluem a bolsa da Encantriz, que não parece ter fundo, a runa alfa, que concede poderes sobre a própria magia em si, e o cajado das eras, ou simplesmente o cajado do Rex. A magia provém de Ledger Domain, uma dimensão especial e bizarra que de certo modo é similar a uma versão de mana na nulidade. Dito isso tudo, como na prática um humano comum aprende magia no universo Ben 10? E bem, isso nunca foi explicado, mas segundo a Encantriz, a magia não é tão difícil quanto parece, uma vez que é só necessário saber o verdadeiro nome das coisas. Isso significa que é necessário apenas recitar feitiços verbalmente para praticar magia. Algo que soma essa informação é o fato do Duane ter afirmado que, uma vez que aprende-se a fazer magia, manipular mana é como andar. A partir daí é conveniente ressaltar que há basicamente 4 degraus do conhecimento. O primeiro é desconhecer inconsciente, onde não se sabe que não se sabe. Depois o desconhecer consciente, onde se sabe que não sabe. O conhecer consciente, onde se sabe, mas o conhecimento é evocado manualmente. E por último, quando o conhecimento está mais consolidado entre conhecer e inconsciente, onde a pessoa faz tudo no automático, quase como se estivesse executando um código sem pensar. Isso indica que praticar magia não é muito diferente de outras ações do dia a dia, como dirigir. É algo que aprendemos, sabemos o nome verdadeiro das coisas, mas uma vez aprendido, fica com uma execução basicamente automática.
E por fim, a tecnologia. Na franquia, sem sombra de dúvidas, o exemplo mais claro de dispositivo tecnológico é o Omnitrix. A arma mais poderosa do universo é um dispositivo criado por um galvaniano auxiliado por seus assistentes, com o intuito principal de servir como um mecanismo de paz intergaláctico, fazendo o usuário sentir na pele como é ser uma criatura de outra espécie. Claro, no final das contas, ele acabou virando uma arma para combater o mal, mas isso não muda o fato de que, de um jeito ou de outro, o uso do Omnitrix permite ao usuário obter superpoderes sendo um mero humano comum, como Ben Tennyson. Isso ocorre, obviamente, por meio de manipulação genética, o que significa que o Omnitrix não é um dispositivo que garante poderes humanos simplesmente via tecnologia, já que o DNA também está envolvido na história. O Omnitrix, no entanto, não é a única tecnologia avançada da franquia. A proto-arma é uma ferramenta multifuncional cujo único exemplar está sob a posse do encanador Hulk. Alguns podem argumentar que uma simples arma, uma ferramenta, não é o suficiente para tornar alguém super-herói. Mas com a quantidade de funções que essa coisa tem, dizer isso seria argumentar que o Homem de Ferro não é um super-herói. O dispositivo pode alterar sua forma para cumprir diversas funções, como disparar jatos de energia, tornar-se um arco para disparo de flechas, disparar redes de captura e até mesmo tornar-se uma espada. A proto-arma também é descrita pelo Hulk como a tecnologia mais versátil do universo. Para acompanhar a proto-arma, há também um dispositivo bem menos exuberante em número de funções, a proto-armadura. Ela tem um comunicador de pulso, garante resistência adicional ao usuário e se adapta ao tamanho do portador. E falando de armadura, temos a Exo-armadura de nanotransformação nível 5, ou simplesmente Pentatrix. Ela foi criada pelo Inspetor 13 e utilizada pelo Clyde 5, e é basicamente a armadura do Homem de Ferro, só que no universo Ben 10. Ela garante ao usuário atributos aumentados, grande resistência física a ataques, voo, laser de ataque, um lança-chamas, jato congelante, escudo de energia e membros estendíveis. Ela possui também 3 modos especiais, o de perseguição, o submarino e o de voo. Sem sombra de dúvidas, ela é mais interessante do que a própria armadura, não acha? Temos também tecnologia tão avançada que nem parece tecnologia, algo parecido com a descrição original dos amuletos de Bezel. Estou falando, é claro, da Ascalon. Essa espada foi empunhada por Sir George, um humano nascido no Império Romano, e consegue erguer campos de força, criar redemoinhos, fazer cortes à distância, lançar jatos de energia e até mesmo converter o usuário do Omnitrix de volta à forma base. A Ascalon, com o poder absorvido de Diagon e sendo utilizada por Ben Tennyson, foi descrita como tendo poder para acabar com o mal da existência. Isso já dá uma noção do nível de poder que a espada consegue comportar. Efetivamente, com o poder absorvido de Diagon, aquele que impunha a Ascalon torna-se um deus, ainda que seja, sem a espada, um mero humano. Voltando ao Sir George, algo que é um mistério até os dias de hoje é como ele sobreviveu até os tempos contemporâneos sem a Ascalon. Há 3 possibilidades proeminentes. A primeira indica que, uma vez sendo contato com a espada, ela o imbuiu com imortalidade. A segunda indica que Sir George é imortal por si só e apenas morreu graças aos poderes extradimensionais do Diagon. A terceira indica que, por algum ritual mágico do passado, George se imbuiu com sua extrema longevidade, o que também significa que Diagon é capaz de sobrepujar magia potente. Sendo a segunda ou a terceira possibilidade verdadeira, o George, além de possuir tecnologia avançada, também dispõe de um componente genético que o provém com um poder passivo. Bom, rapaziada, então é isso, tá? Agradeço mais uma vez aí o Vini por ter me chamado aqui pra participar do vídeo, gosto bastante, e também comente aí suas opiniões, tá, rapaziada? E também não se esqueça de se inscrever aí no canal, que o link vai estar aí na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!